Se você acompanha as redes sociais, certamente viu alguma postagem sobre uma possível ação militar americana em território brasileiro. Apesar de, nesse momento, ser algo improvável, o histórico recente de ações americanas na Venezuela, culminando na absurdamente fácil captura do presidente Nicolás Maduro, aliado aos infelizes e constantes discursos de provocações do presidente brasileiro ao presidente americano, fazem crescer a ideia de uma possível intervenção militar americana em solo brasileiro. Se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele, não adianta ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? Aí que eu brigo, o que eu vou fazer? O mundo tá difícil, o Trump tá aí ameaçando todo mundo. Trump não sabe o que é um pernambucano, senão ele não vai fazer ameaça nunca aqui. Ele sabe. Se ele soubesse da minha descendência com Lampião, ele tomava muito cuidado. Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brincaria com o Brasil. Então vamos imaginar por um momento que esse cenário hipotético de fato se desenhe. Um conflito franco e direto entre Brasil e Estados Unidos. Aqui não existe espaço para emoção ou patriotismo, apenas análise objetiva. De um lado, temos os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, um país com um orçamento de defesa que supera, sozinho, o de várias nações consideradas potências somadas. Tecnologia de ponta, capacidade de projeção global, centenas de bases militares ao redor do mundo e experiência contínua em guerras reais nas últimas décadas. Do outro lado, o Brasil, um país com dimensões continentais, um território vasto, diverso e de terreno difícil. As Forças Armadas brasileiras têm tradição, respeito regional e conhecimento do próprio terreno, mas operam com limitações claras quando comparadas a uma superpotência. Eu vim pedir uma ajuda, mas vim fazer uma gravíssima alerta. Hoje, é muito grave eu dizer aos senhores, mas nós somos o maior país da América Latina, temos 52% do PIB da América Latina, mas as nossas Forças Armadas não sei nem se estão entre as 3 primeiras. Nós temos bastante equipamento, mas nós não temos dinheiro para combustível. Nós temos bastante equipamento comprado, existe financiamento para comprar novos, mas nós não temos dinheiro para comprar peças. Falta combustível, falta peça, falta munição. Nós temos 30 dias de munição. Os Estados Unidos possuem uma força aérea dominante, com caças de 5ª geração, drones avançados e superioridade total em inteligência e satélites. Sua marinha é capaz de controlar oceanos inteiros, com porta-aviões que funcionam como verdadeiras bases móveis. Já o Brasil tem capacidade defensiva relevante na sua região, mas muito distante desse nível de alcance e tecnologia. 2 embarcações encalharam ao tentar rebocar um navio da Marinha que estava preso numa praia do Rio de Janeiro. Um barco pequeno foi destruído pelas ondas e uma segunda embarcação da Marinha também ficou encalhada. Os homens puxaram os destroços do barco com uma corda. Esse caso aconteceu durante uma forte ressaca que atinge o litoral carioca. No fim da tarde, o navio da Marinha, que estava encalhado desde ontem, foi liberado, mas o outro continua preso na faixa de areia. Em termos de logística, os americanos dominam algo crucial: a capacidade de mobilizar tropas e equipamentos rapidamente em qualquer parte do mundo. Isso já foi demonstrado inúmeras vezes em conflitos internacionais.
A diferença entre poder militar entre os dois países é, sem exageros, abissal. E isso fica ainda mais evidente quando olhamos para os números. E ao analisar a frieza desses números, muitos de nós terão um choque necessário de realidade. Começando pelos efetivos, os Estados Unidos contam com cerca de 1,3 milhões de militares ativos, além de centenas de milhares na reserva. Já o Brasil possui aproximadamente 360 mil militares ativos, ou seja, uma diferença significativa tanto em quantidade quanto em capacidade de mobilização. O exército americano opera com equipamentos altamente modernos e padronizados. A comunicação é integrada em tempo real e veículos blindados como o Bradley e o Stryker fazem parte do dia a dia das suas tropas. O Brasil, por sua vez, utiliza equipamentos confiáveis, mas com menos recursos eletrônicos e mais mecanizados, como, por exemplo, o veículo blindado Guarani. No entanto, a escala de modernização e integração tecnológica ainda é muitíssimo limitada. Além disso, a experiência prática em combate do soldado americano, acumulada em conflitos recentes, cria uma diferença importante em campo. Os Estados Unidos dominam completamente o setor aéreo. São mais de 13 mil aeronaves militares, incluindo caças de quinta geração, como o F-22 ou o F-35. Além de bombardeiros stealth e drones de última geração. O Brasil possui cerca de 700 aeronaves, com destaque para o caça 39 Gripen, que representa um avanço significativo em tecnologia. Ainda assim, a quantidade e variedade americana tornam qualquer disputa aérea extremamente desigual. A Marinha dos Estados Unidos possui 11 porta-aviões nucleares, a maior frota do mundo, um único porta-aviões sozinho e tudo que ele carrega, além de dezenas de destroyers, cruzadores e submarinos nucleares, supera todo o efetivo aéreo de caças modernos e naval do Brasil. Essa estrutura permite que os americanos projetem poder em qualquer oceano do planeta. Já o Brasil conta com uma marinha respeitável a nível regional, com fragatas, corvetas e submarinos convencionais. No entanto, não possui atualmente porta-aviões e sua capacidade de projeção de poder é muito mais limitada. Para se ter uma ideia, o menor porta-aviões em operação ativo nos Estados Unidos hoje ainda é, na prática, enorme comparado ao padrão mundial. Mesmo os menores da frota americana operam um grupo aéreo bastante robusto. Se considerarmos o menor e mais leve porta-aviões americano, o American Class Amphibio, que são os mais leves com capacidade de operar jatos, ele sozinho transporta de 20 a 30 aeronaves, sendo 20 o F-35B, uma aeronave de quinta geração, que apenas em um único porta-aviões supera em dobro os 10 Gripens brasileiros de quarta geração e meia. Também transportam 10 helicópteros de ataque e transporte, como o MV-22, que é um converte plano, um híbrido que decola e pousa verticalmente como um helicóptero, mas voa a velocidades superiores como um avião turbo-hélice, utilizado principalmente pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos desde 2007. É crucial para transporte rápido de tropas, assalto anfíbio, busca e resgate e operações especiais, enquanto o Brasil possui os 50 helicópteros H-225M, mas o porta-helicóptero brasileiro consegue transportar no máximo 18 dessas aeronaves, que apesar de úteis em operações de transporte, são mais lentos e notavelmente tecnologicamente inferiores ao modelo americano MV-22.
Mas então surge a pergunta: o Brasil teria alguma vantagem? Sim, o território. O tamanho do Brasil seria, sem dúvidas, o maior desafio para qualquer força invasora. Florestas densas como a Amazônia, regiões de difícil acesso, clima variado e grandes distâncias tornariam a ocupação extremamente complexa. Não seria uma guerra simples. Porém, esse mesmo fator também se volta contra o Brasil. A infraestrutura logística do país é um ponto crítico. Estradas em condições irregulares, uma malha ferroviária extremamente limitada e a dependência de transporte rodoviário dificultariam a movimentação rápida de tropas e equipamentos. Em um cenário de guerra moderna, isso faz uma enorme diferença. Ou seja, o maior aliado do Brasil, seu território, também pode se tornar um obstáculo logístico significativo. Alguns mais empolgados e com sentimento anti-americano frequentemente utilizam o conflito do Vietnã como exemplo de que os Estados Unidos não seriam tudo isso, e fomentam a ideia de que, com base nesse fato, de que a história poderia se repetir no Brasil. Mas 3 fatores importantes devem ser levados em conta quando se usa esse argumento. O primeiro, a limitação tecnológica da época. No período do conflito do Vietnã, a tecnologia era basicamente mecânica, diferentemente de hoje, que é altamente eletrônica. Os Estados Unidos, assim como as principais potências da época, levavam em consideração única e simplesmente a força bruta, a quantidade de veículos e efetivo num conflito literalmente de combate corpo a corpo. O segundo ponto é o aprendizado. A experiência americana cria uma curva de aprendizado. Os Estados Unidos já sofreram outros duros golpes, como, por exemplo, o ataque japonês à base de Pearl Harbor, onde boa parte da frota americana foi dizimada por estar erroneamente reunida em um único ponto. A partir disso, nunca mais os americanos deixaram uma grande frota guardada em um único ponto, para evitar que situações como essa se repitam. Igualmente, a história do Vietnã é uma ferida ainda aberta no orgulho militar americano, sendo inclusive utilizada na formação dos militares desde a base para que nunca mais o soldado americano subestime o adversário. O terceiro e último ponto, a realidade do adversário. O Vietnã literalmente se preparou para o conflito. Quilômetros de túneis foram escavados no meio da selva, pegando os soldados americanos desprevenidos. Foram emboscados sem fazer ideia de onde surgiam os inimigos. Um nível de preparo e engenhosidade tão absurda que é infelizmente impossível de se imaginar no Exército Brasileiro, onde, inclusive, o próprio ministro da Defesa já externou que o Brasil sequer treina como deveria seus soldados por seríssimas restrições orçamentárias. O uso de equipamentos complexos em treinamento, como blindados, caças e etc., é quase que em sua totalidade teórico e, na prática, quase nula. O orçamento das Forças Armadas está à míngua, claramente está à míngua. Falta combustível até para esses aviões da FAB, que muitas vezes transportam autoridades de um lado para outro. Está faltando falta também, porque se você dissesse assim que a gente só quer combustível para avião que transporta autoridade, não. Nós precisamos de combustível e dinheiro para manutenção de equipamentos que foram comprados com o erário público. A gente tem aviões, nós temos caças parados, nós temos aviões de combate parados, A última barreira seria o apoio popular. E até nisso fica evidente que o brasileiro médio não tem, em sua maioria, nenhuma intenção de pegar em armas para defender uma nação que se esqueceu do próprio povo. Os Estados Unidos são literalmente uma máquina de guerra. A indústria americana tem uma fatia importante de seu produto interno bruto voltado para a guerra. O Brasil, por sua vez, tem empresas respeitadas no ramo bélico, mas em profunda crise financeira e à beira de serem literalmente extintas.
No fim das contas, a conclusão é clara. Em um confronto direto, a vantagem americana seria esmagadora em praticamente todos os aspectos: tecnologia, escala, logística e experiência. O Brasil teria como principal trunfo a dificuldade do terreno, mas até isso viria acompanhado de desafios internos. Por último, existe um ponto muito importante e ignorado pelos que acreditam que o Brasil teria alguma chance. É o fato que, se houvesse uma intervenção militar americana, claramente o objetivo não seria uma invasão, e sim uma captura. Uma invasão, como dito anteriormente, demandaria uma guerra longa e de logística difícil para ambas as nações. Mas uma ação de captura, levando todos os pontos anteriormente mencionados, gostemos ou não, seria como tirar doce de uma criança. E isso reforça um ponto essencial. Guerras modernas não são apenas sobre força, são sobre capacidade total de sustentar o conflito. Os Estados Unidos têm orçamento e poder bélico para o fazer. Já o Brasil suportaria uma guerra por quanto tempo? Falta combustível, falta peça, falta munição. Nós temos 30 dias de munição? Felizmente para uns e infelizmente para outros, esse cenário permanece apenas no campo das hipóteses. E você, mesmo com todos esses dados, ainda acredita que as Forças Armadas do Brasil conseguiriam fazer frente ao poderio bélico americano? Você apoia uma intervenção armada americana no Brasil? Se sim ou não, deixe sua opinião e compartilhe esse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe o like e inscreva-se.